Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de informações do mundo do futebol carioca. Sendo que antes do vídeo começar, peço a todos vocês que se inscrevam aqui embaixo, deixem um like e deixem um comentário para fortalecer o vídeo. Fala rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar nosso vídeo de informações falando do Vasco, que encara o Fluminense nessa quarta-feira às 20h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou em 0-0, por isso quem vencer no Maracanã vai avançar para as quartas de final. Se houver outro empate, a decisão será nos pênaltis. Essa classificação pode ser muito importante para a temporada do Vasco. Além de buscar a classificação, uma vitória também pode ajudar a diminuir a pressão que existe dentro e fora do clube. Até agora, o Vasco ainda não anunciou nenhuma nova contratação nessas janela de transferências. A torcida vem cobrando bastante a chegada de reforços. A diretoria vinha tendo paciência porque existe a possibilidade de aumentar os investimentos caso avance a negociação para a venda do SAF ao empresário Marco Lamachia. Segundo o relatório divulgado na última sexta-feira, o clube teve uma forte queda no dinheiro disponível em caixa durante o mês de junho. O Vasco começou o junho com cerca de 20 milhões de reais em caixa e terminou o mês com apenas 9 milhões. Esse dinheiro acabou sendo usado no começo de julho. Por causa dessa situação, o clube precisou receber empréstimo de 40 milhões de reais em julho. O dinheiro veio de um empresário ligado a Marco Lamachia, que negocia a compra do SAF do Vasco. E essa negociação também avançou. O Vasco entrou na justiça para tentar concluir a venda de 90% do SAF para um novo investidor. Mesmo com a situação financeira complicada, o clube percebeu que precisa começar a se movimentar no mercado. Na última semana, o Vasco avançou na contratação do volante Santiago Sousa e também abriu negócio pelo atacante Facundo Colídio. No caso de Sousa, o acordo está muito próximo de ser fechado. O principal problema agora é a apresentação das garantias financeiras exigidas pelo Racing, mas a diretoria do Vasco acredita que isso não será um grande problema. Já com Colídio, o jogador gostou da proposta do Vasco. Agora o clube carioca tenta chegar a um acordo com o River Plate sobre o valor da negociação e a forma de pagamento. Além desses dois jogadores, o Vasco continua procurando reforços para outras posições. A diretoria busca zagueiros, volantes e jogadores para o ataque. As sondagens continuam acontecendo, mas até agora nenhuma outra negociação avançou de forma significativa. Por isso o jogo contra o Fluminense pode ser importante não apenas pela classificação na Copa do Brasil, mas também para aliviar a pressão sobre o Vasco enquanto a diretoria tenta reforçar o elenco. Agora, a partir do falar do Botafogo, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou na segunda-feira a continuidade do processo de recuperação judicial do SAF do Botafogo. Agora, os credores terão 15 dias para informar a Justiça se existem dívidas que não foram colocadas na lista ou se os valores apresentados estão errados. Esse prazo começa na próxima quinta-feira e termina no dia 20 de agosto. Durante esse período, os credores precisam enviar documentos e informações ao administrador judicial para comprovar os valores que o Botafogo deve. Além disso, os credores terão 30 dias a partir do dia 6 de agosto para dizer se são contra o plano de recuperação judicial. Se pelo menos um credor apresentar uma objeção, poderá ser marcada uma reunião para discutir o plano. Se ninguém se opuser, o plano poderá ser aprovado automaticamente. Segundo documentos apresentados pelo SAF do Botafogo, as dívidas do clube passam de 2,5 bilhões de reais. Desse total, cerca de 400 milhões são referentes a impostos e outras dívidas tributárias. Em julho, a SAF do Botafogo apresentou uma primeira versão do plano para tentar reorganizar o pagamento de uma dívida de aproximadamente 1,2 bilhão. Mas o plano ainda precisa ser aprovado pelos credores e depois confirmada pela Justiça. A proposta prevê condições diferentes para cada tipo de credor. Alguns, incluindo os jogadores do atual elenco, poderão receber o valor completo da dívida em um período mais curto. Outros credores podem ter descontos de até 95% do valor que têm para receber. Além disso, muitos pagamentos só começariam depois de um período de espera. Em alguns casos, o prazo para quitar essa dívida pode chegar a 20 anos. Ou seja, o Botafogo agora entra em uma etapa importante para tentar organizar suas dívidas e colocar em prática o plano de recuperação judicial. Agora vamos partir para falar do Flamengo, que está muito perto de contratar Ayran, atacante de 17 anos do Cuiabá, considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Os dois clubes chegaram a um acordo nessa terça-feira e agora estão apenas trocando os documentos para finalizar a contratação. Ayran já fez história no Cuiabá. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube. O Flamengo deve pagar cerca de 6 milhões por 60% dos direitos do atacante. A multa de Ayran era de 10 milhões, valor que o Flamengo estava disposto a pagar. Porém, durante a negociação, o Cuiabá pediu para continuar com uma parte dos direitos do jogador. Outros clubes da Série A também demonstraram interesse no atacante, mas o Flamengo sempre esteve na frente nas negociações. E a chegada ao Flamengo pode acontecer enquanto o Ayran vive outro momento importante na carreira. O atacante foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e está entre os 25 jogadores chamados para os próximos amistosos contra a Venezuela. Enquanto o Flamengo encaminha a contratação de uma jovem promessa, o clube ainda vive uma novela envolvendo Thiago Almada. O meia argentino continua de férias em Ibiza,
na Espanha, mas já voltou aos treinamentos para recuperar a forma física. Nessa quarta-feira, Almada publicou uma foto treinando. O jogador ainda não decidiu onde vai jogar no segundo semestre. Nesse momento, ele tem 2 propostas na mesa, uma do Flamengo e outra do River Plate da Argentina. O Flamengo chegou a ficar otimista com a contratação, mas o River Plate voltou a entrar forte na disputa. O clube argentino chegou a oferecer cerca de 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid, atual clube do Almada. Porém, River Plate teve dificuldade para apresentar as garantias financeiras exigidas pelos espanhóis. O Flamengo, por sua vez, continua tentando fechar o negócio, mas já deixou claro que não pretende entrar em um leilão pelo jogador. O diretor de futebol, José Boto, esteve recentemente na Argentina e conversou com pessoas próximas do Almada. Agora o Flamengo aguarda a decisão do jogador para saber se conseguirá contratar o meia argentino. Enquanto isso, o Almada continua treinando e aproveitando os últimos dias de férias na Espanha, antes de definir o seu futuro. Agora vamos iniciar nossas informações falando do Fluminense. O Zenit da Rússia demonstrou interesse em contratar o volante Hércules do Fluminense. O clube russo fez uma consulta inicial para saber a situação do jogador. A procura aconteceu depois que o Danilo do Botafogo recusou uma transferência para a Rússia. Por enquanto, não existe uma proposta oficial e também não houve contato direto entre Zenit e Fluminense. A negociação ainda está no começo, mas pode avançar nos próximos dias. O Zenit está procurando um volante com características parecidas com a do Hércules. O Fluminense, por outro lado, vive um período muito importante na temporada. Nos próximos 14 dias, o time terá jogos decisivos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. A diretoria não quer perder os principais jogadores do elenco de Número Dias. Porém, o clube também precisa vender jogadores para alcançar a meta de 200 milhões em vendas previstas para 2026. Até agora, a única venda importante foi o do volante Bernal, para o Betis, da Espanha. O negócio rendeu cerca de 36 milhões ao Fluminense. Hércules chegou ao Fluminense no início de 2025, depois de se destacar pelo Fortaleza. Ele ganhou espaço no time e foi importante na campanha da Copa do Mundo de Clubes. O volante marcou gol contra a Inter de Milão e o Al Hilal. O Fluminense comprou 70% dos direitos do jogador, por cerca de 29 milhões de reais. Aos 25 anos, Hércules já disputou 99 partidas oficiais pelo Fluminense, além de 2 amistosos nessa temporada. Agora o clube carioca terá que ficar atento ao interesse do Zenit, principalmente porque o Fluminense precisa equilibrar as contas e também terá uma sequência muito importante de jogos pela frente.